Olá turma, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alexandro, da disciplina de Química. Vou deixar esse vídeo aqui para complementar o estudo de vocês, tá? Então vocês acompanham aí pelo livro, tá? E vendo o vídeo. Então, para começar aí, nós vamos falar sobre soluções, né? E aqui a imagem já mostra que o rapaz brincando, né, realizando uma competição aí de futebol de lama lá na Escócia. E ele já colocou essa imagem aí falando sobre a lama, mostrando a lama, que a lama é uma mistura, né, composta de água e várias substâncias aí. E depois ele fala que a maioria dos materiais com que temos contato no dia a dia são dispersões. O que são dispersões? Dispersões são misturas, né? Dispersões são misturas. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui um lápis. Então manipulamos poucas substâncias consideradas puras, né? E aqui também fala um pouco, além da lama, são exemplos corriqueiros de misturas. Água potável, porque tem sais minerais dissolvidos. A atmosfera é formada basicamente por uma mistura de gases, né? Não só oxigênio, tem nitrogênio, hidrogênio, então vários outros gases aí misturados, ok? Então esse é o tema sobre soluções que vamos estudar um pouco agora. Então vamos lá, turma, continuando a ver aqui, as misturas elas estão presentes em no nosso cotidiano. Aqui no exemplo nós temos vários exemplos, várias imagens de fumaça, um anel de ouro, suco concentrado. Tudo isso aí são misturas de substâncias. Então aí tem a fumaça dos carros, né, que sai do escapamento, o ar que respiramos, o ouro, 18 quilates, são todas as formas de misturas. Todo sistema formado por mais de uma substância é chamado de dispersão. Uma dispersão é composta pelo menos de um disperso e um dispergente. No caso de uma solução aquosa de cloreto de sódio, o sal é o disperso ou o soluto, que é a substância dissolvida, e a água é o dispergente ou solvente que se dissolve, certo? Então nós temos aí o soluto, que é o que está em menor quantidade, e o solvente é o que está em maior quantidade. Então nós temos aqui já na página seguinte as dispersões, né? Aqui nós temos a imagem da solução de cobre, uma neblina e uma mistura de um sólido com um líquido. Aqui no sistema A nós temos a solução aquosa de sulfato de cobre. As partículas dos solutos não podem ser visualizadas. No sistema B, as gotículas de água no ar. Nesse tipo de dispersão, o soluto, né, que é as gotículas de água, é formado por umas partículas de diâmetro um pouco maior em relação às soluções, que é a figura da letra A aqui. O sistema C é uma dispersão de um sólido amarelo em água. Nesse caso, cada componente constitui uma fase. Então aqui nós temos nessa figura C o líquido misturado com o sólido. É como se fosse misturado água com areia. Então você consegue visualizar, tá, a olho nu. As fases sólidas e líquida podem ser separadas por filtro comum. O sistema A é classificado como uma mistura homogênea, o B como uma dispersão coloidal, que é um pouquinho maior, e o C como suspensão, que as partículas são um pouco maiores. As classificações desse sistema são feitas também de acordo com as dimensões das partículas do soluto, né? Elas podem ser soluções verdadeiras, que são de menor que 1 nanômetro, né, até 1 nanômetro, que no caso é igual à letra A, de 1 nanômetro a 100, que as dispersões coloidais, como por exemplo a neblina, e as suspensões, que no caso é aquele líquido misturado aqui com um sólido, né, como se fosse uma água com areia, que é maior que 100 nanômetros. Esse quadrinho aqui mostra a relação do metro com algumas unidades aqui, ó. Um metro é um metro, certo? Um metro. 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros. 1 micrômetro
é igual a 10 a menos 6 metros. E 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então, como vocês podem ver aqui, essa relação, né, das unidades aqui do metro com pequenas unidades, né, que são milímetro, micrômetro e nanômetro. Todas essas partes aqui das soluções, as soluções verdadeiras e dispersões coloidais e as suspensões também, elas trabalham muito com nanômetro. Claro que aqui as suspensões são maiores que 100 nanômetros. Aqui as partículas sólidas das suspensões, no caso sólido e líquido, elas podem ser separadas por filtro simples. As dispersões coloidais, né, do sólido e líquido só podem ter seus componentes separados por uso de ultrafiltros. Ultrafiltros, no caso aqui a letra B, né, desse, por exemplo aqui. No caso quando é sólido e líquido. E nenhum desses filtros é eficiente para separar componentes de soluções verdadeiras. Solução verdadeira é frequentemente utilizada para reforçar as diferenças entre solução e dispersão coloidal. Vamos continuar aqui agora suspensões, né? Suspensões, eles são uns tipos de dispersão cujas partículas têm diâmetro superior. É o que tem a classificação, o que tem o diâmetro maior dentre eles, né? Primeiro vem as soluções verdadeiras, né? As dispersões coloidais, as dispersões, voltando aqui, as soluções verdadeiras, né? De 0 a 1 nanômetro. Então temos lá as dispersões coloidais. Perdão, temos lá a classificação primeira, a primeira classificação das dispersões, né? Temos as soluções verdadeiras, né? As soluções verdadeiras que é de 0. Soluções verdadeiras, né? Que são menores que 1 nanômetro, né? E as acima de 1 nanômetro são as dispersões coloidais. E agora acima de 100 nanômetros são as suspensões. Quais são as características, né, desse tipo de dispersão? Tem a superior o diâmetro é 100 nanômetros. É um heterogêneo, né, pode ser formado por átomos, íons, moléculas. O disperso é visível a olho nu. Olha só, é visível a olho nu. O disperso é visível a olho nu. Ou também pode ser um microscópio óptico. Sedimenta-se espontaneamente. Se você misturar água com areia, você mistura com o tempo, ela se sedimenta, ela se acumula lá no fundo, tá? Então isso que é a sedimentação. Pode ser por centrifugação também, e também pode ser separado com a utilização de um filtro comum, tá? Então aqui ele fala a mistura de água com areia, olha só, água com areia é um tipo de suspensão. Água barrenta também é um tipo de suspensão, conforme ele está até falando ali do lado, né, com essa imagem aí que está ao lado. Tem também um sulfato de bário que está falando aqui, produz uma suspensão usada em contrastes radiológicos, nessa parte aí de medicina, tá? Então esse aqui é um tipo de suspensão. Então tá aí as características. Então vamos lá. Como visto no tópico anterior, né, uma solução é uma mistura homogênea, né? A quantidade de soluto que uma quantidade fixa de solvente consegue dissolver vai depender do soluto, do solvente, da temperatura da solução e em alguns casos aí a pressão, tá, em que a mistura foi feita. Então nós vamos ver aqui 5 tipos de solução, tá? Vou começar aqui pela solução sólida, que é o que, né? O solvente, tanto o soluto quanto o solvente, eles se encontram no estado sólido. Geralmente essas soluções elas são formadas por ligas metálicas, iguais essas aí da medalha que você está vendo aqui da imagem do lado, tá? Então são exemplos de liga metálica. O ouro, 18 quilates, que é uma mistura de ouro com prata ou ouro com cobre. O bronze, que é uma mistura de cobre com estanho. O latão, que é uma mistura de cobre e zinco. A solda, que pode ser formada pela mistura de chumbo e estanho. Então são misturas de metais. Geralmente são misturas aí de metais, né? E essas misturas de metais, elas conferem uma qualidade melhor, uma característica
que tem uma finalidade para melhorar essas características aí, tá? Porque se você não misturar, pode ser que, por exemplo, vamos supor aqui, só o ouro puro, ele não tem aquela durabilidade, ele não tem aquela firmeza, tá? Então quando ele é misturado, ele tem aquela dureza, ele tem uma maior resistência, né? Para você moldar, para você fazer o que você quiser, né? Tá? Então a solução gasosa agora, solução gasosa, o que acontece? É uma mistura entre gases, né? Forma-se uma solução gasosa, pois os gases são miscíveis entre si, quer dizer, eles são misturáveis, tá? Entre si. Um exemplo aí é o ar isento de partículas sólidas e líquidas. Nessas condições, o ar possui a seguinte composição, tá? O ar, esse que nós respiramos, ó. 78% é de nitrogênio, 21% de O2, de oxigênio, 0,9% de argônio, CO2 0,04, né? E outros gases aí misturados 0,06. Então, como você pode ver, é uma mistura, é uma solução gasosa, tá? Então tem vários substâncias aí, né? Elementos misturadas. Agora tem as soluções formadas pela dissolução, a mistura de gases em líquidos. Agora, gases em líquidos. Os gases eles se dissolvem em maior ou menor concentração nas águas dos mares, dos rios, né? Sem oxigênio aquoso, a sobrevivência aí da vida aquática e da flora, da fauna e da flora está comprometida. Se não houvesse o oxigênio aquoso, né, que é o oxigênio em água, não seria possível a sobrevivência dos animais, dos peixes, por exemplo, né? Então aí fala um pouco sobre a solubilidade dos gases na água, depende de alguns fatores, como temperatura e pressão. Isso aqui é muito importante, ó. Temperatura e pressão é o que vai determinar aí são os fatores, né, que determinam a solubilidade, a mistura, ele misturar ali na água, tá? Ó, o aumento de pressão ele provoca a elevação da solubilidade de gases, de líquidos, né, de gases em líquidos. Isso explica a pressurização do gás carbônico nos refrigerantes. Então nós temos lá o refrigerante, quando você abre ele, né, sai aquele gás. Por quê? Tá o gás solubilizado, né, no líquido, no caso ali do refrigerante, que é o gás carbônico, ele está misturado, solubilizado ali nesse líquido. Então, por causa do quê? Porque no momento que foi fabricado ali, houve uma pressurização desse gás, né, para que ele fosse, né, solubilizado. Aqui nós temos também o aumento da temperatura, né? Outro fator aí que interfere aí na solubilidade dos gases, nos líquidos, é a temperatura. Se você aumentar a temperatura, conforme ele está falando aqui, aumentar a temperatura, diminui a solubilidade dos gases em líquidos. Isto é, quando a temperatura sobe, a solubilidade dos gases em líquidos diminui. Então, se haver uma subida da temperatura das águas, por exemplo, até das águas dos rios, dos lagos, né, ocorre o oxigênio ele acaba saindo, né, da água. Isso pode até provocar um prejuízo ambiental, né, às vezes, né, o aquecimento das águas, tá? A pressão também é um outro fator que interfere aí na solubilidade, né, na mistura dos gases nos líquidos. E aqui ele está falando, a região andina onde se localiza o lago Titicaca contribui para que as águas apresentem baixa concentração de oxigênio aquoso. Como o lago Titicaca fica lá a 3.800 metros de altitude em relação ao nível do mar, ele está lá em cima. Então, assim, na teoria, então ele tem menos oxigênio, esse lago aqui tem menos oxigênio do que um lago aqui da região do Pantanal, por exemplo. Tá? Então, devido que a pressão, como lá é mais alto, esse lago é mais alto, então a pressão atmosférica é menor, então
a solubilidade, o oxigênio, ele vai estar menos solúvel ali na água desse lago. Como, vamos pegar por exemplo, que está comparando o lago da região aqui do Pantanal, como está mais baixo, tá? Não sei qual que é o metro aqui, mas é bem baixo, né? Vou pegar então, comparado então um lago lá da região de Santos, que está praticamente no nível do mar. Essa água, ela vai ter mais oxigênio líquido do que esse lago, certo? Então isso devido à pressão, né? Porque como lá nesse lago ele tem sofre uma maior pressão atmosférica, né? Fazendo com que esse oxigênio ele fique aquoso, tá? Aqui nós temos aí na página 18, não, página 15, nós vemos aí soluções formadas pela mistura de líquidos, né? O álcool comercializado aí nas farmácias, podem ver aí o álcool etílico. Esse álcool aí, ele é uma solução formada por álcool etílico e água, tá? Esse álcool de farmácia aí, tá? Ele é uma mistura de álcool etílico e água. Então quer dizer que são duas substâncias líquidas, né? Quer dizer, então mistura de líquidos, tá? Água oxigenada também é uma solução de peróxido de hidrogênio, H2O2, com água, tá? Então tá aqui a imagem, tá, dessa mistura de líquidos com líquidos, tá? Agora continuando aqui, né, soluções formadas pela dissolução, mistura de sólidos em líquidos, né? Agora a solução formada aí por sólidos em líquido. Nós temos aí a água do mar filtrada, soro fisiológico, são exemplos de soluções formadas por sólidos dissolvidos em líquidos. Perfeito, né? A água do mar tem sal, né? Está dissolvido na água, que é líquido. E o soro fisiológico também tem ali o cloreto, né? Cloreto de sódio, mais alguma coisa. Eu acho que é só o cloreto de sódio, se eu não me engano. Então é mais uma mistura aí de sólido em líquido. Também temos outros exemplos aí, água boricada, que é uma solução aquosa, né, de concentração de 3% de ácido bórico. Então quer dizer, esse ácido bórico é o disperso, né, e o dispergente aí, no caso, é a água, tá? Então esse é o sólido, seria o ácido bórico. E o álcool iodado, né, que é a solução de iodo, iodeto de sódio ou iodeto de potássio, né, dissolvido em álcool etílico. Então tá aí no caso aí o disperso, né, que é no caso o iodo, né, o iodeto, que é esse sal, dissolvido, né, um dispergente, que no caso aí é o álcool etílico, tá? Então nós temos aí alguns exemplos de soluções, né, formadas aí a partir de sólidos em líquidos, certo?